Em reconhecimento do papel determinante que a juventude desempenha na construção das sociedades, a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu o dia 12 de agosto como Dia Internacional da Juventude. Mais do que uma efeméride, esta data constitui uma soberana oportunidade para que os Estados reflitam sobre as políticas públicas voltadas para os jovens, dialoguem com a juventude sobre as suas aspirações e ambições, reforcem o contrato social com os jovens e renovem o seu compromisso com a sociedade juvenil. Não posso, pois, deixar de saudar vivamente a presente iniciativa da Comissão de Cultura, Assuntos Religiosos, Comunicação Social, Juventude e Desportos da Assembleia Nacional, que nos congrega no presente workshop para uma reflexão conjunta sobre a juventude e o primeiro emprego. Mais do que pertinente, este é um debate necessário e incontornável. Distintos participantes, minhas senhoras e meus senhores, vivemos uma época marcada por profundas transformações estruturais. O mundo enfrenta simultaneamente desafios econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais, geopolíticos de enorme complexidade. A transição digital, a inteligência artificial, a automação de procedimentos produtivos, as alterações climáticas, as crises sanitárias, os conflitos internacionais, as migrações e as mudanças demográficas estão a transformar profundamente o mercado de trabalho e as competências exigidas às novas gerações. Neste contexto, a juventude encontra-se numa posição paradoxal. Por um lado, representa a geração com a mais elevada qualificação académica, mas, por outro lado, continua a ser aquela que enfrenta maiores dificuldades de acesso ao emprego e à estabilidade profissional. Segundo estimativas da Organização Internacional do Trabalho, os jovens continuam a apresentar taxas de desemprego significativamente superiores às registradas entre a população adulta, sendo igualmente os mais afetados pela informalidade, pela precariedade laboral e pela insuficiência de oportunidades de inserção profissional. Esta realidade levou as Nações Unidas a colocar a juventude no centro da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, reconhecendo que o futuro da humanidade dependerá da capacidade dos Estados em assegurar educação de qualidade, emprego digno, igualdade de oportunidades, inovação e participação ativa dos jovens na vida pública. Embora possua dimensão global, este desafio assume proporções altamente relevantes no continente africano, considerando que este possui a população mais jovem do planeta. Estima-se que por volta de 2050, a África concentrará a maior força de trabalho jovem do mundo. Para além de constituir uma oportunidade sem precedentes, esta realidade demográfica constitui também um enorme desafio para os governos, parlamentos, setor empresarial privado, universidades e, de uma forma geral, para a sociedade. A União Africana reconheceu esta realidade ao adotar a Carta Africana da Juventude e, posteriormente, consagrar na Agenda 2063 a visão de uma África impulsionada pelos seus cidadãos, especialmente pela energia, criatividade e talento da sua juventude. A Agenda 2063 identifica claramente a criação de emprego, a industrialização, a inovação, a economia do conhecimento e o empreendedorismo como pilares fundamentais para transformar o potencial demográfico africano num verdadeiro dividendo econômico. O primeiro emprego representa, assim, muito mais do que uma simples ocupação laboral. É o momento em que o jovem inicia a sua independência financeira, é a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos e o início da sua viagem profissional. Para muitos jovens,
o primeiro emprego é o início da construção do património familiar e a consolidação da cidadania ativa. A inserção no mercado de trabalho para os jovens representa também um instrumento de promoção do desenvolvimento, de redução da exclusão social, de combate à criminalidade e de diminuição das migrações forçadas. Investir em políticas públicas que promovam de modo eficaz o primeiro emprego significa, pois, investir na paz social. Caros convidados, excelências, Angola é um país eminentemente jovem, sendo um dos mais jovens do continente africano. Esta constatação impõe, pelo menos, duas conclusões. A juventude é o maior ativo estratégico de Angola, por um lado, e, por outro lado, a juventude é o maior desafio político, econômico e social do nosso país. Neste quadro, são de saudar e incentivar ações que colocam a juventude no centro da estratégia do desenvolvimento nacional, assim como as políticas públicas orientadas para a valorização da juventude e, em particular, para a sua inserção no mercado de trabalho. Especial importância têm as políticas de diversificação da economia, promoção do setor empresarial, de um setor empresarial robusto e do empreendedorismo jovem, considerando o potencial que possuem num contexto econômico em que o Estado não é, nem pode ser, o principal empregador. A velocidade do crescimento da população jovem exige respostas cada vez mais inovadoras, um crescimento econômico contínuo e uma adequada preparação da juventude angolana. Exige diálogo entre o sistema de educação e formação profissional com o mercado de trabalho, de modo que formemos os jovens para as suas reais necessidades e perspectivas do país. Por outro lado, não podemos perder de vista que vivemos momentos de rápidas e constantes transformações, sobretudo com a revolução digital, caracterizados por uma profunda incerteza quanto ao futuro do mercado de trabalho. No meio de tantas incertezas em relação ao futuro, não muito distante, há algumas certezas. Há profissões que já fazem parte do passado, há profissões que tendem a desaparecer e há novas profissões a nascerem e a ganharem espaço. Num contexto como o atual, é crucial formar jovens não apenas para o presente, mas, sobretudo, com visão para os desafios do futuro que se aproxima rapidamente. Num contexto tão desafiante como o atual, é necessário formar jovens proativos, criadores, ousados e determinados. Senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, excelências, enquanto órgão de soberania representativo de todos os cidadãos, a Assembleia Nacional tem também lugar e palavra neste debate. Nos processos de aprovação de leis e de fiscalização da sua aplicação, devemos assegurar que as nossas ações caminham em direção da promoção do investimento privado, ao fomento da competitividade econômica, ao reforço da proteção social, à criação de um ambiente favorável à geração de emprego e ao autoemprego. A dimensão representativa da nossa Assembleia Nacional impõe também que mantenhamos um diálogo permanente com a juventude angolana, que compreendamos melhor as suas preocupações e aspirações, de modo que a nossa ação esteja em sintonia com o que os jovens esperam de nós. É o que estamos a fazer com o presente workshop. Ao proporcionar este espaço de diálogo e reflexão sobre um dos maiores desafios da juventude nos nossos dias, a Assembleia Nacional reconhece que os jovens são, efetivamente, a força motriz para o desenvolvimento do nosso país, para além de reafirmar o nosso compromisso de continuar a apoiar todas as iniciativas legislativas, institucionais e políticas que concorram para a promoção da educação, da formação profissional, da empregabilidade, do empreendedorismo, da inovação e da participação ativa da juventude na vida nacional. Os números não mentem, são claros
e inequívocos. Cerca de 12,5 milhões de angolanos têm entre 15 e 35 anos, ou seja, 2/3 da população economicamente ativa é jovem. A conclusão é óbvia. O presente e o futuro da nossa nação dependem, em larga medida, da nossa capacidade de preparar a juventude para os desafios e da capacidade da juventude para transformar conhecimento em riqueza, talento em produtividade e esperança em desenvolvimento real. Que este workshop represente a nossa singela contribuição para o debate nacional sobre os temas da nossa juventude, que nos ajude a discutir os problemas dos jovens com os próprios jovens para que sejam parte da solução. Que este workshop nos mobilize para que compreendamos que o jovem angolano já não espera. Os jovens são aqueles por quem Angola espera. Que saiamos daqui com a convicção reforçada de que, ao invés de resolver os problemas dos jovens, temos cada vez mais que resolver os problemas com os jovens. Esta é a maior prova de que acreditamos no potencial da juventude angolana. Bem-aja.